Não, eu até quero acrescentar, eu precisaria ir embora por causa do meu motorista, mas se eu conseguir mais uns minutinhos, eu consigo ficar mais um pouco. Mas eu quero aproveitar a fala da Dani por um detalhe importante. Eu também fui exigido, eu participo do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, e o Conselho Estadual vai fazer a conferência estadual o ano que vem, em março. E aí eles passaram para os conselhos municipais que fizessem as conferências até 31 de outubro. Só que eu tenho um problema aqui. Qual que é o problema? O nosso município ele não está preparado para receber uma conferência da pessoa com deficiência porque precisa de autodescrição. Precisa ter audiodescrição no evento, tá? Se tiver um deficiente visual, precisa ter. Não pode ser feita uma conferência da pessoa com deficiência com o mínimo de acessibilidade. Ela tem que ter toda a acessibilidade. A gente tem que ter uma consciência que não é só o intérprete. Muitos dos surdos, eles não sabem português. Então não adianta a gente achar que só a legenda vai resolver. Não, ele vai precisar da interpretação, porque ele não entende. E o município não tem um espaço adequado para fazer uma conferência municipal de pessoas com deficiência. Sempre vai ser um local adaptado. Essas discussões de conferência precisam ter pessoas gabaritadas para falar sobre cada item, né, porque vem uma regra, porque o CONAD, que é o Conselho Nacional, hoje, a ideia dessa movimentação agora no Estado, que os conselhos municipais consigam também receber verbas estaduais e federais. Então, por isso que a necessidade da conferência. E dentro do conselho, a gente achou por bem, no prazo que deram até 31 de outubro, a gente não ia ter um prazo suficiente para contratar profissionais, alocar espaço, porque não tem um local adaptado, totalmente adaptado, tá? Eu falo totalmente. Às vezes os eventos são feitos na DRS, mas a DRS também tem uns detalhes sobre inclusão para quem é cadeirante que falta, né? E eu quero aqui já puxar também, já que devolveu para mim, lá relacionado à assistência, em relação ao prédio da assistência, viu, Ana, não é apenas a rampa de acesso da entrada, tá? A gente tem que entender que rampa e rebaixamento são duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Rebaixamento termina na rua. Rampa é o que é feito aqui, no município. A gente tem que entender que uma cadeira de rodas não passa da sarjeta para a rampa. A roda da frente vai enroscar, ela vai bater ali. Em todos os lugares que eu tenho que entrar de costas. Não sei vocês, ninguém anda para trás. Eu não gosto de andar para trás também. Então, assim, é horrível ter essa sensação de ter que girar a cadeira todos os momentos para ir. E lá na assistência tem uma particularidade. Como é um prédio antigo, eu entendo toda a localização do prédio, na hora de você sair, se não for um cadeirante bom de braço lá, você passa direto, tá? Por quê? Fizeram duas rampas assim, uma sequência da outra. Então você pega embalo na primeira, tá reto, pega mais um embalo, se você não for esperto ali, você passa direto. Então, um detalhe ali que eu quero dizer é o quê? Precisa de um corrimão ali. Você entendeu? Nesse espaço que é menor, precisa de um corrimão, precisa de uma barra ali. Entendeu? E é uma assistência social que está com mínimo. Então, se vai lá uma pessoa com mais dificuldade motora, eu ainda tenho a minha liberdade e é tranquila para me fazer. Se vai uma pessoa que mais vulnerável, com habilidade motora mais pior, tá aí o Demano sabe o que eu estou falando. Quão difícil é pegar uma pessoa, às vezes que tem uma mobilidade reduzida, muito complicada. E aí tem um jeito de pegar, não pode pegar de um jeito. Aí, sabe, tem todo um trabalho. E aqui a dificuldade, que às vezes eu fico ouvindo todos aqui, né? Eu estou falando sobre inclusão, sobre lá o trabalho da entidade. O trabalho da entidade, eu trabalho com pessoas com deficiência, não no início, mas sim na fase adulta, que é acima de 18 anos. Então, às vezes, dá a impressão que não tem demanda para esse público de 18 a 60 anos. Mas tem demanda. Que são pessoas que têm talento, são pessoas que conseguem fazer mais, e às vezes volta o início de novo. A redoma de vidro da própria família, que já deixa a vulnerabilidade dele um pouco pior, porque a família não acredita na capacidade do próprio filho, né? Aí até a conversa que eu tenho tido e um pensamento que eu tenho, a Marta está trabalhando com um público específico numa faixa etária, daqui a pouco eles vão ficar adultos. Para onde eles vão? Então está lá a entidade é de direito, de ação, só que eu preciso estar capacitado para atender autista adulto. E eu já tenho autista adulto de 40 anos lá.
A sorte que é fácil lá, Gabi, com ele, porque ele já veio preparado, ele veio da cidade de Santos, então ele já veio com uma bagagem toda profissional, né? Ele já veio com uma bagagem boa. Ele é um menino especialista em madeira, então ele faz trabalho, não sei o aparelho que ele usa, mas ele faz na madeira o trabalho. Então ele veio pronto para mim, então eu não tenho dificuldade com ele. Mas daqui a pouco, como é que vai acontecer? Eles vão crescendo, né? Então, olha o quão difícil é. Então, daqui a pouco eles vão se tornar adultos, os que eu já atendo vão se tornar um pouquinho mais idosos, então a gente tem que fazer todo um outro trabalho de convencimento. Hoje, o meu mais novo tem 9 anos, porque acompanha a mãe, não tem como deixar sozinho, e o meu mais velho tem 63 anos. E são pessoas que você vai lá para conversar, que até a Gabi falou que ficou emocionada quando eu cito, né, a comunicação do autista, e lá acontecem essas coisas também. Às vezes, eles nem entram lá, não falam uma palavra com você. E lá eles me chamam de chefe, não sei por que eles me chamam de chefe. Então, quando eu escuto chefe, opa, está acontecendo, está funcionando o que a gente quer fazer, que é a ideia da inclusão. Porque a gente não pode perder o foco da conversa. A conversa nossa geral é incluir pessoas. E a gente está vendo que todos os locais têm as suas próprias dificuldades, mas a gente tem que entender que é transversal. A totalidade da inclusão é todas as secretarias. Faz falta aqui a Secretaria de Trânsito, eu preciso me posicionar, que eu acho que é necessário. Tá? Faz falta aqui a Secretaria de Trânsito por um detalhe simples. Não sei se vocês vão perceber, as vagas não têm espaço para tirar cadeira de rodas. Percebam esse pequeno detalhe. Não tem. E aí, às vezes, a vaga está atrás de um idoso. Se o idoso bate, até faço a brincadeira, né? Se o idoso bate no carro do cadeirante, que estatuto vai ali? Você entendeu? Eu faço essa brincadeira, que é uma pergunta. A gente tem que ter esse pensamento. E, às vezes, a rampa, esse rebaixamento, ele está próximo de uma esquina. Você entendeu? Aí já vem as empresas que colocam aquelas bandeirolas que atrapalham pra caramba, para quem é cadeirante, e aí depois perguntam para mim, até a Tatiane passou 1.400 pessoas com deficiência segundo o ESUS, né? Pergunta para mim, cadê os deficientes? Claro, não tem condição de sair. Você entendeu? Como é que você vai encontrar? Aí aqui e quando eu falo sobre pontualidades, é isso que nós escutamos hoje. As pontualidades da educação, as pontualidades da assistência. A gente não está vendo a inclusão de uma forma transversal, que é todas as secretarias. E eu preciso me posicionar também a falta dos outros vereadores, que precisam também entender o que é inclusão. Eu falo em entender, tá? Eu aqui não sou uma pessoa que onde vai expor as minhas dificuldades diretamente ou brigar diretamente. Eu acho que a gente tem que ser educativo. Quanto mais educativo a gente for, e eu fui educador por anos, então eu entendo agora que, quando eu me tornei cadeirante, eu tenho que trabalhar na simplicidade da informação, para que aquela informação seja colocada. E quando eu falo da vaga de estacionamento, que não tem, todo mundo fala, nossa, é verdade. Aí volta para a conversa do início que eu falei. As pessoas precisam ser deficientes para entender deficiência. Acho que está errada essa equação, né? Eu acho que a gente tem que entender que é transversal. Então, eu preciso me posicionar dessa forma, porque a gente tem um conselho com 32 pessoas e, às vezes, não consigo dar 6. São 8. São 32 pessoas. É um conselho gigantesco para 32 pessoas, para 16 titulares. E a gente não consegue. E o conselho, com todo o respeito que eu tenho a todos, o conselho está relacionado à assistência, mas a gente precisa converter uma conversa muito maior sobre a inclusão, porque o conselho parece que só funciona em data comemorativa. Desculpa fazer a brincadeira, e é verdade. A gente só parece que se junta quando a gente precisa falar do tema. Mas o conselho está há tantos anos que tem o conselho, está aqui o Fábio e a Dona Vera, que são mais antigos no conselho, né? E aí o conselho hoje tem um presidente que é cadeirante, uma vice-presidente também que tem, inclusive, a mesma deficiência que eu. Então, ficou um pouco mais participativo, mas não ficou entendido. Ficou representativo, mas não ficou entendido. E aí, volto para a fala anterior. Os gestores, e aí eu falo que os gestores, vou mudar a palavra, os servidores precisam entender que não é apenas o treinamento, não é apenas a capacitação. A capacitação vai ensinar,
Mas até eu deixo uma pergunta lá. A Ana falou que tem um grupo de pessoas com deficiência que está fazendo um trabalho de conscientização com criança. Mas foi um deficiente falar com essas crianças? Ficou representativo isso? Porque essa é a questão. Não adianta a gente falar sobre inclusão quando a gente não apresenta o deficiente. Não tem lógica na cabeça. As pessoas só vão ter a compreensão do que é incluir quando elas veem as pessoas. Eu, quando tenho criança perto, é muito engraçado que as crianças querem andar na cadeira de roda, né? Ou, às vezes, querem empurrar a cadeira. Ou uma já falou assim, nossa, você usa rodas. Eu acho maravilhoso quando a criança age dessa forma. Só que para essa criança agir dessa forma é porque ela convive. Ela sabe o que é o problema. Agora, quando a gente vai fazer rodas de conversa, vai fazer conversas de uma forma geral, abrir para um público e não tiver um deficiente, não tem lógica, não vai funcionar a capacitação. Eu escutei muito isso, sabe? Gerson, Fábio, né? Wander, eu escutei muito isso, e o Beto, eu escutei muito isso dizendo assim para mim, eu tenho ótimos profissionais gabaritados, profissionais capacitados, mas o simples não sabe fazer, que é conversar, que é entender o seu lado, que é o simples. A gente aqui que é deficiente, e o terceiro setor que faz esse trabalho, a gente não está ali brincando de fazer trabalho, a gente está falando de coisa séria ali. Então, quando a gente escuta relatos aqui dizendo que fazem trabalhos, eu até me espanto, que eu falo, mano, cadê? Você entendeu? A gente tem que ter uma comunicação muito mais visual hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, com os trabalhos que os CRAS faz, que a educação faz. Será que a gente está colocando aquele texto alternativo para as postagens que a gente faz? Será que a gente está lembrando o deficiente visual toda vez que eu posto uma imagem? Os nobres vereadores aqui postam vídeos maravilhosos. Você entende? Será que os vídeos vão lá com legenda? Eu percebo que já tem um trabalho nisso, mas a imagem parada às vezes não tem. A gente precisa entender que a imagem parada fala muito mais para o deficiente visual do que o próprio áudio. Então a gente tem que prestar atenção nessas pequenas coisas. E o que me assusta, se você vai fazer esse número de 1.400 pessoas aqui, você vai fazer um comparativo, existe muitas pessoas com deficiência visual no município. Só que lá não é claro o ESUS, por isso que é interessante a conversa, não é claro porque você não sabe se é baixa visão, se é um olho só, se é do outro olho, você não tem essa lógica. E aqui fica aqui uma fala e já uma conversa para frente, que eu acho que a gente precisa andar. O Conselho hoje tem uma ideia, um Conselho da pessoa com deficiência, onde a gente está se juntando com o Instituto Federal, onde existe um planejamento para juntar dois cursos do Instituto Federal, onde a gente possa estar criando um aplicativo para a gente fazer o censo municipal da pessoa com deficiência. Só que não é aquele censo municipal de mais para isso, mais para aquilo. É o que é real. O equipamento está quebrado, tem cadeira, não usa cadeira, usa bengala, não usa bengala. Hoje tem bengala com GPS, gente. A gente está parado no tempo aqui. E a tecnologia está fácil. A tecnologia hoje não é difícil. É fácil. Você bota lá... Hoje em dia, você bota lá uma palavra e te faz uma dissertação para você. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que aproveitar esse momento desse boom tecnológico e aproveitar para quem é deficiente. Aí tem 1.400 pessoas. Cadê eles? Só aparece na saúde? Você entendeu? Aí você vai ver, quando você pega lá por bairro, a maioria está lá para o registro B, paulistano, está para aquele lado das casas populares. Aí, será que esses mesmos deficientes que estão no ESUS passam no CRAS? É uma pergunta interessante. Não estou dizendo que o trabalho não é feito, gente. Eu estou querendo dizer que tem que ser transversal a informação, que quanto melhor a informação for clara, melhor a gente cria política pública. E a política pública tem que ser clara. Não fantasiando lá com um monte de lei, com muita, não. Ela tem que ser clara. Tá lá, a gente tem aqui a lei de 8 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, às vezes a gente precisamos criar regras municipais para aquilo ser cumprido, mas eu já tenho um estatuto. Então a gente vai ficar sempre parado no tempo enquanto a gente não prestar atenção com essas pequenas coisas. Então, para a gente fazer um trabalho de inclusão no município de registro, a gente tem que colocar pessoas com deficiência para estar falando para pessoas. Porque se a gente não tiver isso, e eu estou falando da questão de inclusão, porque quando a gente foca nas secretarias, nas diretorias, então da assistência vai trabalhar com um público específico, a saúde é uma faixa etária, a educação é outra faixa etária, só que a conversa geral que é incluir a gente não tem. Se a gente vai
Será que esses meninos que vão ser preparados na escola, eles vão conseguir para entrar no mercado de trabalho? A gente tem que fazer esses questionamentos. Hoje tem um polo de inclusão aqui para trabalho de emprego, né? Emprego inclusivo. O polo hoje, pasmem vocês, eles têm apenas 14 pessoas contratadas para o vale todo. Esse ano. É muito pouca gente. E aí, quando você vai saber o porquê, é o comportamental. Às vezes, a empresa não está preparada para o comportamento do deficiente e o deficiente não está preparado para o comportamento da empresa. E aí tem que ter aquele jogo de cintura. Aí, na hora que dá um problema, vai para a rede social. Mas nunca viu, nunca fez. Então, aí o trabalho da entidade lá, da ação hoje, é exatamente fazer o contrário, é fazer o elo de tudo isso, principalmente no mercado do trabalho, já que a faixa etária que eu atendo é empregatícia, né, de 18 a 60 anos é empregatício, porque a maioria recebe BPC. A Ana passou um número de 2.000 e poucas cadastradas no Cade Único. Quantos desses 2.000 e pouco recebem BPC? Entendeu? Quantos que perderam dessas 2.000 e poucas que estão cerrados? Então, assim, tem que ser feitas essas perguntas para mandar. Eu acho que a conversa que a gente vai ter lá no dia 29 com o CRAS é exatamente isso, para a gente começar a criar a política pública. Porque o deficiente ele vai ter o laudo. Ele tendo o laudo, ele tem o direito do BPC. Claro que vai entrar em toda aquela renda per capita, aquela conversa toda do meio salário mínimo, tem toda uma conversa burocrática relacionada a isso. Mas o trabalho precisa conversar. E quando a gente tem uma comunicação entre as diretorias, vai facilitar muito. Então, a gente está tentando. Eu sei que é um trabalho de formiga, dentro de um conselho, né? Mas, quando a gente se junta, que a frase que eu uso é quem quer faz, quem quer consegue. Se a gente ficar o tempo todo fugindo do tema ou trabalhando as pontualidades da faixa etária, né, em todos os demais setores, da diretoria e tal, a gente nunca vai ver o todo, que é o que eu tento fazer. O todo é o mais difícil e é o mais ousado, vamos dizer assim. Né? Porque as pessoas vão crescer, vão envelhecer, então até o próprio local que eu estou lá, eu vou ter que me adaptar de novo. E tem um detalhe interessante, se eles já são acima de 30 anos, as mães têm acima de 50. Então eu vou ter que atender já o deficiente e a mãe, porque ela também vai passar por um processo. Então, assim, olha o quão difícil é lidar. E às vezes a gente está trabalhando o básico, o início, a gente não está pagando durante. Né? A gente não está trabalhando durante e nem o final disso. Então, assim, o quão difícil é fazer tudo isso conversar dentro de uma cidade que, segundo o censo, são 60 mil pessoas, 59 mil e alguma coisa, com tão pouco assunto, com poucos profissionais, às vezes, entendendo sobre o assunto, né? Entendendo o que é incluir alguém. Né? Então, assim, eu acho que, para fechar aqui a minha fala, é mais por isso mesmo, tá? Para tentar fazer um resumo de tudo que a gente ouviu aqui, que a gente está à disposição, sabe, Beto? A gente está com vontade, a gente tem vontade de fazer mais coisas. Só que a gente fica refém do recurso que a gente recebe. A gente tem que correr atrás aí, a gente lá da entidade tem que fazer bingo, tem que correr atrás, tem que contar com a ajuda dos vereadores aí. Estou vendendo bingo, tá? Fica à vontade depois. Tem que aproveitar o gancho, né? Então, assim, para a gente entender que incluir, ele está além do que eu estou fazendo, do que a Amar está fazendo. Para incluir alguém, tem toda uma volta aí. E quando essas famílias são inseridas, tanto no mercado de trabalho ou numa entidade, a família muda totalmente, né, Gabi? O atendimento, quando a criança entra lá, provavelmente na Amar, deve acontecer. Ele muda totalmente depois, assim como acontece com eles. E um processo interessante que acontece na entidade, a maioria que eu atendo lá são não verbais. Então, eles não falam diretamente, assim. Eles só falam no olhar, no que pintam. Eles não falam direto. Então, quando acontece espontaneamente a frase de alguém, que para cumprimentar, a gente se surpreende, porque a gente sabe que eles são não verbais. Então, por isso que eu falo para vocês, fechando aqui, para a gente fazer um trabalho de inclusão, discussões como essas deveriam ser permanentes. Essas discussões abertas ao público, as pessoas não estão aqui hoje para ver que às vezes elas não têm o entendimento correto do que elas precisam. Elas só vão reivindicar aquilo que elas querem no momento que elas querem. Só que o direito está aí garantido por lei. E a gente não faz nenhum trabalho relacionado para divulgar aquilo de uma linguagem mais simplificada.
A gente só usa termo técnico e joga na rede social, vai quem quer. E a gente tem que ter esse pensamento um pouco melhor de tudo que a gente for fazer, tentando fazer a partir de agora. A gente tem que dar um ponto inicial, mas a gente tem que seguir. Porque, como vocês mesmos falaram aqui no início, vai ter troca de governo ano que vem. Será que nós vamos ter que discutir tudo de novo? Todos os apontamentos que a gente está fazendo aqui, a gente vai ter que discutir? E a gente está falando sobre inclusão. Inclusão não importa a bandeira de partido, não importa governo, não importa quem está lá na frente. E o conselho está lá, que é interessante um conselho, porque é um conselho de direito. Então, tudo que for de direita é contra algo ou alguém o tempo todo. A gente tem que saber lidar com as situações e a gente saber também ir para frente. Eu acho que eu tenho certeza que a Juliana, que está ali da atenção básica, ela quer ir para frente. Ela não quer ficar, né? A gente quer ir para frente, né, Ana? Há quanto tempo vocês são servidores municipais? Vocês querem andar com as coisas, mas esbarram, às vezes, nas mesmas coisas. E quantos anos vocês estão aí servindo, né? Quantos anos? Então, e nós estamos tendo as mesmas discussões. Onde que a gente está errando? Por que a gente não sai do lugar? A gente tem que fazer esses questionamentos. Tem uma frase